sou arquiteto urbanista, assim como vocês vão ser. Eu tive a oportunidade de eu me formei na PUC Minas, porém o meu curso de arquitetura eu iniciei aqui nessa escola. Eu fui o tipo de aluno nem um pouco brilhante dentro do curso de arquitetura. Eu comecei o curso em 2000 e me formei no final de 2009. Comecei em meados de 2000 e me formei no final de 2009. Fiquei 9 anos e meio dentro da escola de arquitetura. Desses 9 anos e meio, eu fiquei 4 anos e meio praticamente assim, na FUMEC e 5 anos na PUC. Tá? Agora, eu não era assim, vagabundo de graça, não. Eu tinha os meus motivos, tá? Porque eu trabalhava e eu já tinha um outro curso superior. Eu sou formado em História também, tá? Eu sou licenciado em História. E na ocasião eu já dava aula como professor de História e trabalhava como maquetista. A minha grande atividade, ainda hoje, assim, aquilo que ocupa boa parte do meu dia é a oficina de maquete. Tá? Eu trabalho como maquetista e como arquiteto urbanista, prestando assessoria técnica para esses movimentos sociais que promovem essas ocupações urbanas que vocês têm assistido, que tem ocorrido na cidade nos últimos anos. O fato, eu conto que eu sou maquetista, porque ser maquetista para mim foi extremamente importante dentro da minha trajetória como arquiteto. Tá? De certa forma, boa parte da minha experiência profissional dentro dessa atuação se deve muito à minha experiência como maquetista. Tá? Eu sou filho de um maquetista aqui de Belo Horizonte, chama Aristides Lourenço Pinto. Ele é um maquetista que já atua no mercado há mais de 50 anos e desde menino eu comecei a ir para a oficina de maquete com meu pai e fui aprendendo a fazer maquete e a interpretar projetos de arquitetura e a fazer arquitetura. Porque maquete participa ativamente do processo de criação em arquitetura. Então, quando eu ingressei, depois eu já tinha essa experiência como maquetista, eu me formei também como técnico de edificações do Cefet. E quando eu estava terminando meu curso técnico de edificações do Cefet, eu fiquei meio enfarado do campo da construção civil, da arquitetura, da engenharia, e resolvi tentar vestibular para filosofia, sociologia e história. Acabei não passando em sociologia e filosofia e passei em história. E aí eu fiquei durante 4 anos e meio fazendo história. Chegou num ponto que eu pensei até em largar as discussões de arquitetura e só me envolver ainda mais com o curso de história. Só que a questão da arquitetura sempre foi algo muito presente na minha vida e isso voltava. Então eu acabei, eu tentei no final da arquitetura e ingressei na FUMEC. Tá? Naquela ocasião ainda era mais disputado o vestibular. Eu lembro que eu cheguei a tentar arquitetura 3 vezes e não entrava. Tá? Não entrava, era muito mais difícil entrar. Hoje como você tem uma disponibilidade maior de escolas dentro da cidade de Belo Horizonte mesmo, facilitou esse acesso, né? E aí eu fiquei durante esse período, eu fiquei durante 4 anos e meio aqui, e aqui era para mim muito difícil, não o curso em si, não é que o curso era difícil, o horário para mim era muito difícil, porque eu sempre gostei de trabalhar de manhã. E já desde novo eu comecei a coordenar a empresa do meu pai. Tá? E na ocasião que eu comecei a estudar aqui, eu tinha uma empresa de maquete. Tá? E na parte da manhã era o momento que eu liberava o serviço. Então eu sempre tinha atrasado na escola e isso tinha consequências, claro. Eu não conseguia, eu até conseguia, mas ficava com problema de presença e tal. Eu fiquei durante 4 anos na escola tentando fazer isso, poucas disciplinas, e depois eu me transferi para a PUC, e a PUC era à tarde. E à tarde é o pior horário para estudar, né? Assim, todo mundo, nossa, estudar à tarde era o fim da picada. Eu também acho, mas para mim foi o ideal, entendeu? Porque eu pensei assim, ó, de manhã eu vou render no meu trabalho, porque eu preciso de render no meu trabalho, e à tarde eu posso me dar o prazer de fazer o curso de arquitetura. E aí eu consegui encerrar o curso lá no final de 2009, quando eu tive a oportunidade de me envolver
com o projeto da ocupação da Andara, que foi algo que aconteceu para mim no meu último ano do curso de arquitetura, tá? E aí eu vou contar isso um pouco melhor para vocês entenderem também como é que ocorreu esse envolvimento da minha parte com esse Sem Casa de Belo Horizonte. Depois disso, com essa oportunidade de desenvolver o projeto da Andara, a gente foi tendo a oportunidade de acompanhar outras ocupações que ocorriam na cidade. E a gente apresentou para o Sem Casa, nessa experiência do Dandara, que existe o arquiteto. E que o arquiteto ele é um profissional importante exatamente para tentar resolver problemas que vão ocorrer lá na frente. Tá? Então, nossos projetos que a gente desenvolveu com essas populações, eles tentam exatamente minimizar o impacto da presença das pessoas dentro desses terrenos, visando uma possível regularização fundiária no futuro. Tá? A gente tenta condições para existir os espaços para que aquela área possa ser urbanizada. Tá? E não ocorra, por exemplo, o que a gente assiste em outros tipos de assentamentos precários que ocorrem na cidade, onde você tem um custo muito alto para a instalação da infraestrutura, devido à maneira como as pessoas vão implantando as suas casas nesses locais. Tá? Então a gente conseguiu mostrar para esse grupo de pessoas que esse profissional existe, tá? Isso é importante destacar, porque essas pessoas achavam que arquiteto é um profissional para rico, tá? É um profissional chique, ele não trabalha com esse público. E eles descobriram que existia a figura do arquiteto que poderia exatamente ajudar eles na concepção daquele espaço, tá? É um tipo de projeto muito diferente. A gente está acostumado a projetar e ter aquela ideia da autoria do projeto. Vocês vão verificar que o projeto numa ocupação, ele está ali o tempo todo para ser desvirtuado. Tá? Todas as pessoas participam ativamente da concepção daquele espaço. Inclusive, eu trato isso ainda como projeto, porque eu concebi isso como projeto, eu aprendi a projetar. Mas o ideal para tratar esses espaços é pensar do ponto de vista do planejamento, porque o projeto ele é uma entidade dentro do nosso campo de saber que ela é mais fechada. Tá? O planejamento é uma estratégia de trabalho que é mais aberta. Porém, eu me considero, tá? Eu tenho um problema de nascença, eu me considero muito arquiteto. Ainda eu não consegui romper com isso completamente. Então eu prefiro assumir esse problema para que vocês possam inclusive construir a crítica, porque quando você assume a postura de arquiteto, essa postura mais fechada, e aí quando eu falo de projeto entra a ideia de autoria, tá? Vários elementos que acompanham isso acaba sendo um empecilho para que esses locais possam avançar de fato. Tá? Eu tenho pensado muito, o meu trabalho, conforme a Cláudia apresentou, eu iniciei o meu envolvimento com essas pessoas no meu trabalho final de graduação, tá? Formei final de 2009, tá? Grandes trabalhos que eu tenho que desenvolver são, tá? Também faço projeto de casa, projeto aqui dentro, tá? Faço loteamento, essas coisas todas, tá? Esse que tem mais a repensar o trabalho do arquiteto, tá? Como a gente deve se inserir no mundo e rever alguns preceitos que são muito importantes na desse campo de saber e que precisam de ser revistos, porque eu acho que a arquitetura ela é muito útil num ambiente que é autoritário, tá? Num ambiente democrático, que é o que a gente tem construído no Brasil desde 1985, e eu acho que a tendência é que esse tipo de coisa melhore, que a gente avance mais nessa democracia. Um sujeito como arquiteto, ele pode ser um problema. Tá? Ele pode ser um problema porque nós temos um discurso técnico, e um discurso técnico que junta com um discurso artístico e que ele parece que se basta.
E ele não pode se bastar, ele tem que estar o tempo todo aberto a discutir com o outro, a discutir principalmente quando nós estamos trabalhando com planejamento urbano, tá? Principalmente. Eu acho que o planejamento urbano é onde isso fica mais óbvio, tá? Onde isso fica mais óbvio. Mas essa atitude deve permear a nossa atuação como arquiteto o tempo todo, tá? A gente não pode mais ver o que nos contrata para projetar uma casa como um usuário, um sujeito que simplesmente vai usar a casa. Isso é uma ilusão que a gente criou na nossa cabeça, porque o sujeito, você como arquiteto, vivencia aquele espaço que foi criado por você por um período muito curto. Tá? Você fica envolvido com aquilo no máximo uns 2 anos. O sujeito vai morar ali para o resto da vida e vai transformar completamente o espaço. Essa questão do usuário é tão problemática para nós que quando vocês pegam qualquer publicação em arquitetura, o nosso maior problema é o ser humano. E aí a gente não coloca o ser humano nas fotos. Tá? A gente sempre mostra os espaços vazios, tá certo? Porque na hora que chegar o ser humano, o tal do usuário, ele foi concebido por você. Então, só que a gente não pode esquecer que a arquitetura é um campo do saber que pensa o espaço ou tenta criar situações que facilitem para que aqueles outros sujeitos de fato criem o espaço. Então, a gente precisa de começar a rever isso, e as ocupações têm deixado isso para mim mais evidenciado, tá? Hoje vai me acompanhar também nessa palestra um outro professor, que se chama, outro professor e arquiteto, chama Eduardo Bittencourt. Ele ainda não chegou, tá? Ele estava resolvendo uma questão no Ministério Público, referente a alguns projetos que a gente também está envolvido, mas ele vai chegar depois e vai inclusive complementar a minha fala com algumas experiências que ele tem tido também nas ocupações, tá? Muito bem, o trabalho, essa apresentação hoje eu estou dando o nome de Cidade Ocupada, o vazio urbano em disputa na metrópole de Belo Horizonte. A minha preocupação aqui hoje nessa fala é apresentar para vocês principalmente as experiências concretas, como é que elas se deram, tá? Porque eu acho que isso vai ser muito útil, pelo que a Cláudia e a Elizabeth me passaram, vai ser útil para vocês nesse trabalho que vocês têm que desenvolver dentro da disciplina agora, tá? Mas tem toda uma reflexão teórica, por exemplo, eu desenvolvi no meu trabalho de mestrado, que nesse momento eu não trouxe aqui para vocês, porque eu achei que não ia ser útil aqui para a disciplina. Muito bem, vamos esclarecer primeiro algumas questões de conceito, tá? Por que a gente trata esses espaços como ocupação e não como invasão, tá? A ideia de ocupação e invasão é um conceito que ele está previsto na legislação brasileira, tá? Então, o que ocorre? A princípio, você acha que o sujeito está ocupando um terreno, ele está roubando o terreno do outro, tá? Mas existe toda uma legislação urbana e, dentre elas, a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade, que dá legitimidade para esse tipo de ação política, tá? Que tem ocorrido na cidade de Belo Horizonte. Então vamos lá, por que não é uma invasão? A invasão, ela se associa a legítimo e hostil, tá? E a ocupação, a ideia de ocupação, a intenção é dar cidade a um terreno, a um local dentro da cidade, que não está desempenhando nenhum papel dentro da cidade. Arquitetos e urbanistas, você sabe que fica áreas vazias dentro da cidade. A área vazia dentro da cidade, ela usufrui de uma estrutura que foi construída por todos, foi construída coletivamente, e aquela pessoa não dá utilidade, não utiliza aquela infraestrutura. Então, um terreno vazio dentro da cidade é um terreno que é pago por todos. É um custo altíssimo para toda a cidade você manter um terreno vazio. Vocês já tiveram a oportunidade de projetar parcelamento de solo aqui no curso?
Quando vocês forem projetar parcelamento de solo, vocês vão verificar isso, vão ver isso de forma mais evidente. Porque quando você lança um lote, se você aumenta muito a testada desse lote, você vai gastando mais em infraestrutura urbana. E isso aumenta o custo. Isso eu não estou falando de adaptação de interesse social ou de um loteamento para a população de baixa renda, não. Isso é uma lógica que predomina qualquer loteamento, tá? É extremamente caro. O que é muito caro na hora que você faz um parcelamento do solo? É a rua, tá? Porque a rua não é só carro, não. Na rua passa toda a infraestrutura urbana. Se eu construo mais 100 metros de rua, eu gastei mais 100 metros de infraestrutura urbana. Tá ok? Então, se aquele terreno fica vazio, aquela infraestrutura urbana está subutilizada. E nós, como arquitetos, nós temos uma responsabilidade em cobrar em relação a isso, porque nós somos um dos profissionais que estudamos a cidade. Tá? Nós temos a cidade como objeto. Então, nós sabemos, tecnicamente, o efeito disso. A grande maioria das pessoas que não tem oportunidade de discutir essas coisas que a gente discute dentro da arquitetura, não sabe do impacto disso. Ela acha que isso é uma besteira, e não é, porque todos nós pagamos. Então, é uma questão ética profissional, a gente apontar isso e demonstrar que essas áreas subutilizadas, elas geram impacto coletivo para todos. E aí é importante vocês lembrarem de um outro profissional que também tem responsabilidade técnica sobre suas decisões, que é o médico. Se um médico vê alguém que está doente e verifica que existe algum problema ali, qual que é a obrigação ética dele? É cuidar daquele sujeito. É apontar o que está acontecendo ali, tá? O sujeito, eu até acho que o sujeito pode tomar a decisão de querer morrer, tá certo? Ele pode ter esse direito de querer morrer, apesar de que várias pessoas acham que não. Eu acho que o sujeito tem direito de escolher o que quer fazer da vida dele. Mas o médico, ele tem a obrigação profissional e ética de apontar isso, tá? Da mesma forma nós como arquitetos. Então a gente não pode simplesmente tomar, e isso é importante, tomar um ponto de vista como a verdade sobre um determinado evento, tá? Nós temos que olhar o evento, a distância, tá? E nós trabalhamos, o nosso trabalho como arquiteto, ele é do interesse público, mesmo quando a gente é contratado individualmente por um sujeito para construir uma casa. Nós pensamos na coletividade, nós efetivamente trabalhamos para a coletividade. Por isso que vocês, para poder formar em arquitetura, assim como eu, nós temos que ficar no mínimo 5 anos dentro da escola e temos que depois pedir para o governo a permissão para atuar como arquiteto. Quem dá essa permissão é o governo. E esse governo, ele é o representante da coletividade. Mesmo que ele seja um governo corrupto, que a gente tenha todas as críticas em relação a ele, mas ele, teoricamente, tá? Ele fundamentalmente, ele é o sujeito que representa a coletividade e ele que nos dá a concessão de atuar como arquiteto ou não. Então, quando a gente olha uma ocupação ou qualquer evento urbano, eu preciso de verificar ele a perspectiva coletiva, tá? Então, a ocupação... Por que a ocupação não é uma invasão? Porque ela dá utilidade a algo que não está desempenhando nenhum papel dentro da cidade. E a invasão é um ato ilegítimo e hostil. A ocupação, ela pode até ter o seu momento que ela é hostil, porque é uma disputa política, tá? É uma disputa política. Porém, ela não é legítima. Ela não é legítima por esses motivos que eu apontei para vocês aqui agora, de uma cidade que foi construída coletivamente e de um terreno que não desempenha uma função social. E o que a ocupação aponta é o seguinte: esse terreno tem que desempenhar a função social. Isso é previsto, inclusive, nas leis mais importantes do país. Muito bem. Por que a ocupação não é uma favela? O que diferencia uma ocupação de uma favela? A favela, ela vai sendo construída de forma espontânea e paulatina. A ocupação, ela é organizada por movimentos e ativistas sociais.
tá? A ocupação, ela é uma ação política. Ela é uma ação política. Ela não se dá de forma espontânea e paulatina como ocorre numa favela. Ela ocorre de uma hora para outra. Tá? Ela ocorre de uma hora para outra e ela é organizada. Ela é organizada e fomentada por movimentos e ativistas sociais. Eu estou vendo que vocês estão copiando aí esses conceitos, depois eu posso deixar isso aqui e passar para vocês também, tá? E uma outra coisa que eu vou passar, até ontem eu passei para a Beth, por e-mail, uma lista de livros que eu sugiro para poder procurar sobre estudos de caso, de ocupações, que isso não é recorrente ainda não, tá? Esse trabalho que nós fizemos, por exemplo, quando eu me envolvi com isso, eu não achava quase nada, tá? Ainda acho poucas coisas. Eu mandei para ela, eu vou mandar também, até o fim dessa semana, a minha dissertação, que eu estou terminando de fazer a revisão, aí eu mando para ela e lá eu conto algumas coisas que eu estou discutindo aqui agora, tá? Muito bem. E por que diferencia uma ocupação de um loteamento, tá? Um loteamento comum ou um loteamento periférico. O que eu estou chamando de loteamento periférico privado? Vocês sabem que dentro existe uma lei que rege a construção de loteamentos no Brasil, que é a 6766. Se vocês não sabem, vocês vão saber quando vocês estiverem estudando isso dentro do curso de arquitetura. Apesar de existir essa lei, ainda existem vários loteamentos clandestinos que ocorrem nas grandes cidades brasileiras. Tá? Esses loteamentos clandestinos, eles muitas vezes são feitos de forma privada. Tá? Tem um sujeito que tem uma grande porção de terra, ele parcela essa terra e vai vender nos lotes. Porém, ele não vai respeitar as regras que estão previstas em lei para que se faça esse tipo de coisa. Tá? E aqui em Belo Horizonte também ocorreu uma situação nos anos 80 e nos anos 90, chamada loteamentos, foram promovidos da mesma forma, de forma a revelia do Estado, tá? Eles compravam, a Associação de Sem Casa comprava grandes porções de terra e promovia o parcelamento dessas áreas, tá? E cada um tinha acesso ao seu lote, tá? O que diferencia esses casos de loteamento da ocupação? O loteamento, o sujeito compra o terreno, conforme eu falei, seja o loteamento através da associação de sem casas ou o loteamento privado clandestino que o sujeito compra direto com o loteador. Tá? No caso do sem casa, eles associam e compram a gleba. A ocupação não. A ocupação, ela cria um embate direto com a instituição da propriedade privada de terra. Porque ela ocupa uma terra que não está desempenhando função social e aponta que toda propriedade privada ou pública tem que desempenhar a função social dentro do espaço urbano. Então, esse embate é importante e isso acaba dando um outro conteúdo e uma outra atitude para os sujeitos que se envolvem com isso, para os sujeitos que vão morar nessas áreas. Aquele sujeito que compra o ele muitas vezes ele não tem a dimensão política de por que ele mora na periferia e não pode morar num lugar que tem uma infraestrutura urbana melhor, tá? Ele não percebe essa dimensão política da desigualdade que predomina na sociedade brasileira. A ocupação, essa discussão é presente e eles vão questionar também a concentração da propriedade na mão de poucas pessoas, que é uma situação que ocorre muito no Brasil. E, diga-se de passagem, quando a gente vê uma ocupação, muitas vezes essas ocupações elas vão ocorrer em terrenos que existem problemas fundiários. Então, o sujeito que se diz proprietário daquele terreno, ele não conseguiu comprovar de fato que ele é o proprietário daquele terreno. Tá certo? Então, assim, existe um problema que leva aquele sujeito a não comprovar na justiça e perder aquela área para aquele grupo de sem casas, tá? Então você cria um embate direto
com essa instituição. E essa instituição da propriedade privada, ela, inclusive, ela não é absoluta. Tá? A propriedade privada no Brasil, ela é relativa. Tá? Ela é assim, eu não sou aquela coisa, eu sou dono desse terreno, eu faço o que eu bem quero aqui. Você não faz isso. E um dos profissionais que vai apontar isso, você não faz o que você bem quer ali, somos nós arquitetos. Tá? Quando vocês estão fazendo qualquer projeto, vocês não têm que ficar olhando várias legislações e cruzando tudo. Isso é a condição para aquele sujeito construir ali, ou seja, ele tem que respeitar várias diretrizes coletivas para poder ocupar a sua propriedade privada. Tá? Então, a propriedade no Brasil, além de ter que levar em conta essas diretrizes coletivas, tem uma diretriz coletiva que é importante, é que ela não pode ficar vazia e tem que cumprir a função social. Eu estou frisando muito isso, esse é o grande argumento que vai fundamentar as ações das ocupações. E eles vão conseguindo, tendo sucesso dentro das instituições brasileiras, porque eles apontam essa faceta da propriedade privada. Muito bem. Essa questão das ocupações em Belo Horizonte, eu entendo que elas fazem parte de um contexto de questionamento das políticas neoliberais que marcaram o Estado brasileiro a partir do final dos anos 80 até este momento. Tá? Então, você tem um questionamento dessas políticas neoliberais e uma manifestação desse tipo de situação, desse questionamento em relação à maneira como o Estado brasileiro tem se comportado, são as ocupações urbanas que ocorrem em Belo Horizonte. Aqueles eventos que ocorreram o ano passado, que o pessoal chama agora de Jornada de Julho, na época da Copa das Manifestações, eles também fazem parte desse contexto. E vocês percebem que esse questionamento das políticas neoliberais não tem ocorrido só no Brasil, mas tem ocorrido em outras partes do mundo também, que é uma exigência por parte da sociedade que o Estado atue de forma mais presente na sociedade, buscando dar soluções para problemas cotidianos. E não se afastar disso, como tem ocorrido desde os anos 80 no mundo inteiro e no Brasil a partir dos anos 90. Tá? Então, só para contextualizar rapidamente o porquê que tem ocorrido esse tipo de evento social em Belo Horizonte nesse momento. E aí, vamos rapidamente aqui só apresentar uma situação. A questão habitacional no Brasil, ela sempre foi negligenciada. Tá? Ela nunca foi efetivamente uma política de Estado. Tá? Então, como ela fica no segundo plano, isso também acaba contribuindo para essa situação das ocupações urbanas que a gente vai apresentar aqui agora. E aí, rapidamente, como que funciona no decorrer da história brasileira essa questão da moradia? A moradia, no período do Brasil Império, até os entendido como caso de polícia, tudo aquilo que ia na direção da reivindicação de um direito social, ele é entendido como caso de polícia. Então, por exemplo, greves, e vocês devem ter estudado isso lá em História, quando vocês estudavam História lá no segundo grau, quando você tinha as greves no início do século XX, greve era resolvida com a polícia descendo porrada em todo mundo. Tá? Hoje, você tem momentos de greve que ocorre isso? Tem, mas de uma forma ilegítima na maior parte das vezes. Porque existe o direito de protestar e o direito de reivindicar um direito social. A mesma coisa em relação à moradia. A partir dos anos 30, começa a moradia a entrar como uma das políticas sociais do Estado. Porém, ela nunca foi efetiva. Tá? Ela nunca foi algo efetivo. Os bons conjuntos habitacionais que são construídos nos anos 40 e 50, eles não são promovidos diretamente pelo Estado. Eles vão se dar através dos institutos de pensão vinculados aos diferentes setores
da produção no Brasil. Então, por exemplo, em Belo Horizonte nós temos vários exemplos. Tem um conjunto, um conjunto dos bancários ali no Santo Antônio não, na cidade de Jardim. Nós temos o IAPI, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensionista dos Industriários, na região ali da Avenida Antônio Carlos, que são todos produtos imobiliários que são fomentados pelo Estado, mas o Estado não é o grande autor. Quem são os grandes autores são os institutos de aposentadoria e pensão. Então, isso nunca se torna efetivamente um programa de Estado. E nos anos 60 começa uma grande movimentação no sentido de realizar a reforma urbana. A ideia da reforma urbana é exatamente fazer uma revisão da maneira